O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 169 está começando para você mais uma vez, mais um sábado. Aqui estamos, eu e Marcos Boazzi, nesse dia 17 de agosto. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Redação 169. Opa, cuidado aí que esse Redação hoje é meio... tem um... Opa! Esquisito. Hoje tem 169. É isso aí, vamos embora para as notícias no clima pós-olímpico aqui. É isso aí, é clima pós-olímpico, mas ainda falando bastante Olimpíada, que tem que falar da maratona olímpica, dos últimos dias, de alguns dados e fatos. Bom, hoje, Marcos Boazzi, é dia do pão de queijo. Então, você já sabe, depois do longão, tem que ter um pão de queijo. Dia bom, dia bom. Gostei, dia bom. E também é dia do patrimônio histórico. Que o pão de queijo deveria ser considerado um patrimônio histórico de Minas Gerais e do Brasil por consequência. Será que já não é? Ah, tem que ser, não é possível. Tomara que seja, demais. né? Tomara, merece, se não for, tá errado. A melhor coisa que tem quando você vai nesses cafés de hotel, tem que ter o pão de queijo. Café desses de hotel que não tem pão de queijo já tá errado. Muito errado, porque o pão de queijo, ele é o alimento que você vai comendo enquanto você tá pegando as outras coisas que você vai tomar de café. Você já põe no cantinho do prato e conforme você vai pegando as outras coisas, vou pegar um pão, pegar não sei o que, pegar um ovo, você vai comendo os pãozinhos de queijo, tem que ser aqueles pequenininhos. Fica a dica pros hotéis aí. Nessa data lá por 309, 310, meio incerto aí o ano. Os caras não sabem nem o ano, vocês vão acreditar que foi realmente no dia 17 de agosto, tá? Beleza, acredita aí, gente. O Papa Eusébio é banido para Sicília pelo imperador Magêncio, onde morre, talvez, por uma greve de fome. Nesta data, em 1945, foi publicado o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse a gente não leu, né, Marcos? O que você acha, Augusto? Olha bem na minha cara. Depois de já me conhecer nesses últimos, 3 anos, o que você acha? Não, claro que não. São dois porcos, Bola de Neve e Napoleão, que tentam criar uma sociedade utópica e terminam estabelecendo uma ditadura tão corrupta quanto a dos humanos. Se você quiser, vá lá ler esse livro de 1945. Em 1953, a primeira reunião dos narcóticos anônimos ocorreu no sul da Califórnia. E ninguém sabe até hoje quem estava lá, Marcos. Então deu certo. Então quer dizer que o objetivo foi alcançado, exatamente. Perfeito. Exato. Nessa data, em 1969, chegou ao fim o lendário Festival de Woodstock, que não aconteceu em Woodstock. O festival seria originalmente em Woodstock, mas os moradores locais não aceitaram. Então o evento foi realizado em Bethel, a 1h30 de distância. Ficou o nome, é tipo Rock in Rio em Portugal, um negócio assim. Em 1978 foi realizado o primeiro voo transatlântico de balão. Em 1987, Marcos, morreu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Foi um poeta farmacêutico, contista e cronista brasileiro. E agora, Marcos, você vai citar os primeiros 4 versos de um dos poemas mais notáveis e conhecidos de Carlos Drummond de Andrade, que é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Você vê que isso aí é uma coisa que, né, é profunda, faz super sucesso e poderia eu e você ter escrito isso. Olha, eu não sei não, viu, Enio? Por mais que possa, por mais simples que possa parecer, eu não sei não se eu teria essa capacidade. Em 2008, Michael Phelps se tornou o primeiro atleta a ganhar 8 ouros em uma mesma Olimpíada. Ele quebrou o recorde que pertencia ao Mark Spitz, que tinha essa marca de 7 ouros em 1972. O 8º ouro do Phelps foi no 4x200, numa prova de revezamento. Ele foi o penúltimo a cair na água. Mas dessa Olimpíada, Marcos, fica sempre aquela prova de 100 metros borboleta que o Galvão Bueno estava narrando. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou! Lembra? Essa foi muito boa. E aí, assim, aí eu vou te falar que eu acho que tem uma certa injustiça. Ok, o cara é monstruoso. Ganhar 8 ouros, 8 provas. Eu sei que cada uma tem sua peculiaridade, são estilos de nado diferentes. Mas, pô, é um tipo de recorde inatingível para outros atletas, né? Porque, por exemplo, imagina, você é um saltador em distância. Você não tem como participar de 8 provas. Tipo, é impossível. Sei lá, é como se assim, tem o salto com a perna direita e salto com a perna esquerda. Quase isso. E aí, beleza, ganhei 2 ouros. Pô, esse recorde é meio sacanagem, né? Ele é o maior medalhista numa Olimpíada só, mas é sacanagem. O mérito dele, né, e do Mark Spitz é que eles conseguiram, de alguma forma, competir em 100, 200, 400 medley e essas coisas todas. Mas realmente isso que você falou, eles têm a oportunidade de ganhar 8, 9, 10, 15, sei lá eu quantas, né? Aí vai o mundo do Plantz, ganha um só, mas batendo recorde mundial e aquela coisa toda. Agora aqui também, dos 8 ouros que ele ganhou, em 5 ele quebrou o recorde mundial. Então também não dá pra falar muita coisa, né? Acho que ele foi bem nessa daí, ele foi bem. Olha, vamos pegar os atletas que nasceram nessa data. Em 1977 nasceu Nathan Dix, um atleta australiano detentor da segunda melhor marca mundial dos 50 quilômetros da marcha. Ele foi
medalha de bronze nos 50 quilômetros da marcha em Atenas 2004. Em 1978, completando 46 anos, tivemos o nascimento de Mehdi Bala, que foi um atleta francês de meio fundo, medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008 nos 1.500 metros. E nessa data em 94, agora completando 30 anos, o Vladimir Anatolievich Maslenikov, um atirador olímpico russo, medalhista olímpico, conquistou a medalha de bronze na carabina de ar 10 metros aqui no Rio em 2016. E não se esqueça dos cupons Track and Field Run Series PFC 10, Live Run XP PFC 15, Foco Radical PFC 10. Na corrida do INSPER, se ainda tiver inscrição, é o cupom Por Falar em Correr Tudo Junto. E na Maratona de Criciúma PFC 10. E agora, começando as notícias, Marcos Boas, nós temos que falar principalmente disso. Aconteceram as 2 maratonas olímpicas, porque quem lembra o último Redação, nós pegamos todo o atletismo até a sexta-feira. Faltava o sábado e domingo, onde tinham as 2 maratonas e as finais de sábado, que nós vamos comentar em seguida rapidamente. Mas tivemos as maratonas olímpicas, começando pela maratona masculina, de sexta para sábado aqui, né? A gente acordou cedo, fez a live, e tivemos, né, Marcos, o grande confronto entre Kipchoge e Bekele, para ver quem quebrava antes. Exatamente. Todo mundo queria ver quem ia ganhar, se era o Bekele ou o Kipchoge, né? Teve aquele vídeo, assim, que os dois dão uma batidinha de mão, assim, né, antes de largar, né? Quando eles estão ali alinhados para a largada. Um conhecido mandou uma legenda que eu achei que foi perfeita. Partiu Masters. É bem por aí, né, filho? Partiu Master, né? Agora vamos pro Master. O Bekele ainda entregou, foi até o final da prova. Já vou mandar um spoiler aqui de que o Kipchoge abandonou ali um pouco depois do quilômetro 30. Já no começo, ele não conseguiu acompanhar o pelotão principal que foi se formando, né? O pelotão estava bem grande ainda no começo. Os corredores começaram a prova de forma bem conservadora, vamos dizer assim, né? Colocar entre aspas conservadora, mas com um ritmo mais controlado, sabendo que a dificuldade ia vir aí a partir do 15, já com a primeira subida, mas especialmente ali no final do 27, 28, 30, nessa região, que já é um momento muito difícil e decisivo na maioria das maratonas, eles iam ter as principais altimetrias. O Kipchoge ali no 15 já não conseguiu acompanhar o pelotão, já colocou a mão no quadril algumas vezes ali de um jeito meio estranho, já estava ali pensando no textão que ele ia meter no Instagram, porque ele já sabia que ali não ia dar jeito, não ia ter como. E não deu mesmo, dali ele ficou para trás, não conseguiu mais se conectar com o pelotão, só foi caindo, ficando para trás. A última passagem oficial dele foi pelo 30, mas ele já estava daí mais de 8 minutos atrás do grupo líder. Depois a gente viu que no 28, mais ou menos, ele já tinha andado e tudo mais. Aí ele foi se despindo, deu tênis para um, camiseta para o outro. Rapaz, quase chegou de cueca no final, lá na hora que o resgate passou para pegar. Então, como ele não ganhou, embora, né, você vê, o Kipchoge é tão grande que ele não ganha, a gente ficou falando um tempão dele aqui, mas vamos lá. Quem ganhou foi Tamiratola, da Etiópia. Ele que conseguiu aí, foi se mantendo no grupo, quando chegou ali nas subidas, conseguiu atacar bem as subidas, ninguém conseguiu acompanhar o ritmo dele. Depois, nas descidas, também manteve um ritmo forte para evitar de que o pessoal conseguisse alcançá-lo. Se manteve ali 20, 25, 18, 17 segundos na frente do grupinho que se formou atrás dele e levou a medalha de ouro com o tempo de 2 horas, 6 minutos e 26 segundos, sendo o novo recorde olímpico. Então, você imagina uma prova que correu ali mais ou menos com uns 17, 18 graus na hora da largada, um pouquinho mais de 20 depois, mas com 400 metros de altimetria acumulada, e o Tamiratola conseguiu o recorde olímpico, o recorde que já vinha lá de 2008 em Pequim. No começo da prova não parecia que isso ia acontecer, eles estavam correndo aí para mais de 2:08 no começo da prova, 2:09 até, mas a segunda metade eles aceleraram bem, então a quebra do recorde aconteceu, provando mais uma vez a minha teoria de que subida é mais tranquilo do que calor, porque a gente teve no Rio e em Tóquio muito calor, e por isso a gente não viu o recorde olímpico quebrado. Aqui a gente, ok, não tava a temperatura ideal, mas não tava o calor que tava em Tóquio, que tava beirando os 30 graus, nem no Rio de Janeiro. E tinha muita subida, coisa que a gente não tinha nas últimas 2 edições. E ainda assim o recorde olímpico caiu. Bom, quando o Tamiratola acelerou, formou-se um grupinho ali atrás dele, com o Bashir Abdi da Bélgica, o Benson Kipruto do Quênia e o Dereza Geleta da Etiópia. Os três claramente iriam disputar o restante do pódio, e eles foram juntos até mais no final, mas ali, faltando aí talvez uns 2 km, ou até um pouquinho menos, o Bashir Abdi deu uma atacada, os outros competidores não conseguiram acompanhá-lo, o Geleta ficou para trás também da Etiópia, então o Bashir Abdi da Bélgica passou na segunda colocação, com 21 segundos atrás do Tamiratola, e em seguida, 13 segundos depois dele, o Benson Kipruto do Quênia, que na minha opinião era um dos favoritos para ganhar, depois que o Cissai Lema tinha saído, ele acabou fechando o pódio, e vou trazer também aqui uma observação que o britânico Emily Carris, que tinha ficado
colocada em terceiro na Maratona de Londres esse ano, já um resultado já que, falar a verdade, que quase ninguém esperava. Ficou na quarta colocação, fechando a prova em 2:7:29. Acho que fica aqui de observação, né? Você vê, prova olímpica acaba acontecendo isso, né? Teve um etíope, um belga, um queniano, mas aí depois vem um britânico, aí outro etíope, japonês, Lesoto. A gente começa a ver países, né, que como você não consegue mandar 10 atletas do Quênia, sei lá, igual a gente vê muitas vezes nas majors, é legal que começa a ter essa mistureira aí de nacionalidades entre os primeiros colocados. E nessa prova olímpica largaram 81, chegaram 71, entre os que chegaram tá o Bekele também, e trazer aqui, né, que o Tamiratola, ele só entrou na maratona 2 semanas antes da prova, porque tava o Cissai Lema, então você vê, ele entrou 2 semanas antes e pegou a medalha de ouro, para ver como ele tava bem preparado e treinando. Você vê a loucura que era o time deixar o Tamiratola de fora, o cara que tinha ganho em Nova York no ano passado, uma prova que guarda lá suas semelhanças com o percurso da Maratona Olímpica em termos de subida e tudo mais. Tava com o Dereza Geleta, que ok, teve bons resultados, ganhou uma prova recentemente, mas claramente não era muito o estilo da prova dele. E, ok, você vai colocar o Bekele, foi vice-campeão em Londres, o cara tem uma história gigante, mas se você estivesse pensando como confederação em medalha, desculpa, o Bekele não era uma opção boa para colocar. E o Tamiratola tava ficando de fora. Na minha opinião, saiu o principal atleta da Etiópia, que era o Cissai Lema, que na minha opinião era o cara mais forte para ganhar essa prova. Tinha ganho Boston esse ano de uma forma completamente atípica, né? Atacou logo cedo, abriu distância e ninguém conseguiu pegar ele. Mas aí com a saída dele veio o Tamiratola, que acabou ganhando a prova. Então você imagina se o time tivesse os dois, eu acho que tinha mais chance ainda talvez colocar 2 etíopes no pódio, mas cada confederação que se arrume com seus problemas da vida aí, né? Exato, então a Etiópia ficou em primeiro com o Tola, o Bashir Abdi mais uma medalha olímpica, tinha sido bronze em Tóquio, agora foi prata da Bélgica, e o Benson Kipruto do Quênia. No dia seguinte, tivemos a maratona feminina. Daí na maratona feminina, né, Marcos Boas? Ali a gente tava assim, puxa, tomara que a Sifan Hassan ganhe uma medalhinha ali para completar 3, né? E ela foi lá e pegou logo a de ouro. Exatamente, a Sifan Hassan, que já tinha garantido o bronze nos 5.000 e nos 10.000, nas provas de pista, tinha aberto mão dos 1.500, né? Lembrando que ela tinha, sim, índice para correr os 1.500 também. Então, se ela quisesse, ela participaria de 4 provas do atletismo esse ano nas Olimpíadas. E aí foi para a Olimpíada e a nossa torcida, obviamente, era para beliscar ali uma posição no pódio. Vou te dizer que eu gostei mais da maratona feminina do que a masculina. Acho que foi muito mais interessante. Foi. A disputa eu acho, muito Marcos, mais intensa. Que do pouco que eu lembro das maratonas olímpicas, foi a maior e melhor chegada de maratona olímpica em todos os tempos, mas aí. É bem provável que sim. A gente viu ali, ficou um grupo até que considerável, foi caindo. A gente tinha ali, ainda perto do final da prova, ali no momento da subida, a gente ainda tinha ali 4 a 5 atletas que estavam ali parecendo que, né, estavam perto, a gente esperava que ia ficar entre elas. Aí a gente teve uma separaçãozinha do grupo, e no final das contas ficou a Sifan Hassan, a Tigist Assefa e a Ellen Obiri disputando, vamos dizer assim. Bem perto do final, a Ellen Obiri não conseguiu acompanhar o ritmo, ela que, na minha opinião, era uma das maiores favoritas, né, ganhou Nova York, ganhou Boston, a mulher é um veneno para correr na subida, ela acabou ficando um pouquinho para trás, e aí a gente viu uma disputa espetacular, maravilhosa, bonita de se ver pelo ouro entre a Sifan Hassan e a Tigist Assefa. A Tigist Assefa é etíope, né, vamos lembrar aqui, a Sifan Hassan holandesa, embora ela seja de nascimento etíope também, né, ela foi para Holanda com 15 anos, mas ela é etíope de nascimento. E aí, meu amigo, esquece, você vai deixar para os últimos 300, 200, 300 metros para disputar com a Sifan Hassan, você sendo uma maratonista, né, a Tigist Assefa, mais tempo aí na maratona, embora ela já tenha corrido distâncias menores, obviamente, mas a gente sabe que a Sifan Hassan tem a pista ainda muito mais intensa, vamos dizer assim, no treinamento dela, não tinha o que fazer. Na hora que deu o sprint, a imagem por cima já foi sensacional. Mas tem uma filmagem de um espectador por baixo, a hora que elas vão fazer uma curvinha para a esquerda, que as duas querem tangenciar a curva, e aí rola até uma ombrada ali, assim. É um negócio espetacular. As mulheres estão correndo para baixo de 3 minutos o quilômetro, ali no 42 e alguma coisa já. Já estão ali naquela área quase encarpetada ali, azul. Foi bonito demais, mas a Sifan Hassan levou a prova com 2 horas, 22 minutos e 55 segundos. Recorde olímpico também, ou seja, tivemos mais uma quebra de recorde. E embora no dia da prova feminina, estava um pouquinho mais quente do que na prova masculina. Alguns graus, coisa de 2, 3 graus a mais, a gente via desde o começo da prova. E ainda assim o recorde olímpico caiu. E não foi só ela que bateu, não. A Tigist Assefa também conseguiu uma marca menor do que o antigo recorde olímpico, 2:22:58, ficou 3 segundos atrás. E fechando o pódio, Ellen Obiri do Quênia com 2:23:10.
Ainda depois vem aí o pessoal da Etiópia, Japão, Romênia, Uganda, Israel e Bahrein fechando o top 10. Aqui a gente viu um pouquinho mais de, né, o pessoal do Quênia e Etiópia conseguiu pegar mais aí as primeiras colocações. E a Sifan Hassan falou depois, né, da entrevista, ela falou ali que a todo momento ela se arrependia de estar ali, de ter corrido os 5 mil, os 10 mil. Ela falou que ela não devia estar fazendo aquilo, que seria melhor não estar correndo. E dela começou a se sentir bem no quilômetro 20. Daí, quando ela estava bem no 20, ela pensou, putz, então vou brigar pelo ouro, já que estou aqui na frente com todo mundo. Daí ela pensava nos outros que estavam mais descansados e tal, e ela ficava pensando, quando é que eles vão quebrar? E daí, no final, ela pensou assim, é só um sprint de 100 metros. Daí ela pensou, vai, Sifan, só mais um. E foi. Então, assim, ela teve os méritos dela de... Eu sei lá como é que funciona a cabeça daquela mulher, mas ela estava cansada dos 5, 10 mil, eliminatória dos 5 mil ainda que teve, né? E ela foi para a maratona e conseguiu acompanhar. Você pode dizer que não foi uma prova tão rápida, mas não foi uma prova tão devagar também. Ela bateram o recorde olímpico, no fim das contas, 2:22 está um tempo ok para essas provas com subida feminina sem pacers, né? Então, ela teve um bom mérito de conseguir acompanhar. E as outras não conseguiram, não sei, mas talvez não tinha mais o que tirar dali, né? Então, foi um final de prova sensacional. E das 5 que estavam ali juntas, no momento das subidas mais difíceis, ela foi a que acabou ficando um pouquinho para trás, né? A gente até olhou assim, ela abriu um pouquinho e buscou de novo o pelotão na hora da descida. Prova olímpica, a gente sabe que não é uma prova de tempo, é uma prova tática, ainda mais com uma altimetria dessa, com a chance de que tivesse ainda mais calor do que tava. E aquela história, né? Ah, não foi rápida. Bom, a Mani Berizzo tava lá correndo e ficou na 5ª colocação. Ela é uma atleta que a gente sabe que é muito rápida. Por que então não acelerou, então, no momento que podia acelerar e deixou o pessoal para trás? Então, assim, essa história de, não foi uma prova rápida por isso que ela ganhou. Isso não existe. Foi uma prova como tinha que ser, filho. Ela se manteve ali no pelotão. A gente fica pensando no tempo contra o nosso próprio tempo porque a gente é amador e nem pensa em vitória, mas o profissional tá ali para ganhar a prova. Não é para fazer 2:10, 2:15, 2:20, 2:30. Ele tá ali para ganhar a prova independente do tempo. E foi isso que a Sifan Hassan fez, com recorde olímpico, inclusive. Levou agora 6 medalhas para casa, né? 3 lá em Tóquio, 3 mais agora. Olha, a Sifan Hassan é a atleta que todo mundo gostaria de ser, fazer várias distâncias em pouco tempo e ganhar tudo, né? A gente às vezes faz isso, né, Marco? Mas a gente não ganha isso que ela ganha. Não, é aquela história, né? Não, agora eu tô fazendo maratona, eu perdi minha velocidade nos 5 e nos 10. Você tá de desculpa, então. Agora a Sifan Hassan veio para acabar com essa tua teoria aí, meu amigo. Falando agora do último dia olímpico, né, que é o que falta a gente falar, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finais acontecendo no sábado, que a gente ainda tinha que ter falado. Nos 800 metros, nós tivemos o queniano Emmanuel Wenyoni vencendo, o canadense Marco Arop em segundo, Djamel Sedat da Algéria em terceiro. Essa a gente não estava acompanhando lá com muito afinco. Os 100 metros com barreiras feminino, a americana Masai Russell venceu, a francesa Sirena Samba Mayela ficou em segundo e a Jasmine Camacho Queen, que era uma das favoritas, ficou em terceiro. Também a gente não deu muita bola para isso. E daí nós tivemos, Marcos, 5.000 metros masculino. Bem no redação que saiu, que a gente saiu falando mal do Jacobinho, ele foi lá e venceu os 5.000, Marcos. Mas daí 5.000 não é a prova que ele queria ganhar, né? Ele queria ganhar o 1.500. A verdade é essa, entendeu? O Jacobinho, ele fala pra caralho nos 1.500. E é nessa que eu vou cornetar ele eternamente. Porque ele não fica falando aí, essa que ele queria ganhar. Os 5.000, até que ele nem comemora direito. O Xelimo não me pega. Não, ele fica lá cornetando o Josh Kerr, ele fica falando do outro britânico que botou ele no bolso e tudo mais. O negócio dele é o 1.500. Ele tem um tesãozinho pelo 1.500. Ele ganhou os 5.000, parabéns, legal, ok, belo tempo, tá lá, ganhou medalha de ouro. Mas no 1.500, que é o que ele fala pra caralho, perdeu e é isso que importa. O ouro no 5.000 não altera em nada que ele é um corredor de meeting com pisca-pisca e pacer. Tá falado e pronto, não volta atrás até que ele prove o contrário no Mundial ou numa Olimpíada. Até que ele ganhe de novo um 1.500, né? Eu acho até que, Marcos, que ele vai no 1.500 justamente por não ter também essa garantia de vencer. E ele fala, né? Então ele promove. Essa parte eu acho legal dele porque ele dá uma promovida no negócio. E a gente até torce contra, tudo bem. Mas assim, o 1.500 é a pior distância dele. Ele mesmo sabe disso. Eu já vi entrevista. Ele se diz que é um corredor de meia maratona, tipo 5, 10 mil. Ele vai piorando cada vez que diminui a distância. Depois que ele ganhou Tóquio, eu acho que ele ficou muito confiante, né? Aí veio o Whitman em 2022, veio o Kerr em 2023, veio agora o Hooker, o americano, em 2024. Não sei se ele vai continuar no 1.500 aí perdendo ou não, mas no 5.000 foi tão fácil a prova que nos últimos 200 metros, quando ele saiu para o sprint, ninguém acompanhou. E assim, não tinha grandes nomes etíopes e quenianos, né? E os ugandenses também desistiram. Então, assim, foi uma prova que eu, se fosse ele, ficaria nos 5 e 10 mil para bater os recordes do Mofara, sabe? Porque ele tem condição para isso. 1.500, olha...
Isso é uma verdade, mas olha, eu acho que a cabeça dele é um pouco diferente, que ele já tá confirmado aí em 2 participações da Diamond League ainda esse ano. Uma agora, acho que ainda no final de agosto, outra comecinho de setembro, uma coisa assim. Não me engano, é de começo de setembro que ele vai fazer, montar os 4 primeiros colocados da Olimpíada dos 1500. Então ele vai ter que enfrentar aí o britânico de novo, o Josh Kerr, os 2 americanos. Mas aí é no meeting, com Luizinha, com Pacer. E aí não importa, ele queria ganhar na Olimpíada, no Mundial. Mas assim, podia já aposentar. Falou, ó, chega de 1.500, já passei vergonha demais nisso aqui, agora eu vou fazer 5, 10 mil. Talvez ele continue tentando os 1.500 na Diamond League aí pra se preparar. Mas vamos ver o que ele faz aí no Mundial do ano que vem lá em Tóquio e, obviamente, depois nas Olimpíadas em Los Angeles. Então, só para completar dos 5 mil, o Jacob Ingebrigtsen ganhou nos 5 mil metros, o queniano Ronald Koemoy foi o segundo e o Grant Fisher dos Estados Unidos foi o terceiro. Ele já tinha sido terceiro no 10 mil, foi terceiro no 5 mil também. Mais tarde tivemos a Faith Kipyegon ganhando, pela primeira vez na história, uma mulher ganhou 3 ouros seguidos. Ela já tinha ganhado no Rio, ganhou em Tóquio e ganhou de novo 1.500 metros, tricampeã olímpica com recorde olímpico 3,51,29. Jessica Hull da Austrália em segundo com 3,52,56, primeira medalha australiana na Olimpíada nesse evento. E a Georgia Bell, a britânica, surpreendendo, fazendo 3,52,61 em terceiro. Essa foi outra prova que a gente acompanhou mais ou menos com atenção, né, Marcos? Que tinha feito Kipyegon, a gente esperava, sei lá, talvez recorde mundial, alguma coisa assim. Ela foi um pouquinho mais comedida na velocidade, mas saiu um recorde olímpico, mais uma medalha de ouro. E a Kipyegon que veio daquela coisa, né, Marcos? Os 5 mil que ela foi prata e não foi, ela disse que ficou meio sem dormir até, e daí ela estava meio cautelosa no 1.500 para não cair, não esbarrar em ninguém, mas deu tudo certo. Pois é, garantiu aí mais uma medalha. Alô, Jacob, se você quiser um coach aí bom aí de 1.500 aí, ó, Kipyegon pode dar umas dicas, tem 3 medalhas de ouro aí, ó. E por fim, tivemos 4x400 masculino, os Estados Unidos ganhou e Botsuana ficou em segundo e a Grã-Bretanha em terceiro. Foi uma última volta legal, né, Marcos? Os Estados Unidos colocou o Ray Benjamin, usaram aí um super trunfo para combater o Tebogo e deu certo ali, mas foi por pouquinho. Aí é sacanagem, né? Colocar o Ray Benjamin no 400, que o cara ele corre com barreira, ele praticamente corre o tempo de muita gente aí sem barreira, né? Mas os Estados Unidos usou o super trunfo no 4x400 nos dois, né? Agora vai falar do feminino também, ela tacou no super trunfo lá também, que não tinha o que fazer, né? Isso, Estados Unidos em primeiro, Holanda em segundo e Grã-Bretanha em terceiro. No feminino, né, eles colocaram a Sydney McLaughlin na segunda volta. Daí, essa segunda volta que ela fez em 47 segundos, ela já abriu tanto que as outras só precisavam não perder. E a Holanda usou o super trunfo da fake ball na última volta para passar as britânicas e garantir o segundo lugar. Então foi isso, os 4x400 foi legal até o fechamento da Olimpíada. Acho que até a transmissão falou, puta, como é que nós vamos mostrar isso? Porque a câmera tem que ficar tão aberta, mas tão aberta, porque a diferença dos Estados Unidos para a segunda colocada era tão grande na pista que não tinha como fazer aquele plano mais fechado, assim, das duas na reta ou as duas na curva, tipo, tava muito distante. Então a prova do 4x400 feminino ficou, depois que a McLaughlin correu, ficou sendo transmitido tipo do drone, assim, para conseguir ver a primeira e a segunda colocada. Mas aí a Fink Ball assume a última volta da Holanda, não consegue obviamente buscar os Estados Unidos, mas liga o super trunfo lá no final e consegue pelo menos ficar com a prata. E alguns números que a gente tem aqui da Olimpíada. Nós tivemos um total de 27 países ganhando medalhas de ouro. Foram 43 países com medalha em Paris, então seja prata, ouro ou bronze. 26 atletas ganharam múltiplas medalhas, incluindo a Fink Ball, que ganhou 3 medalhas. A Sifan Hassan também ganhou 3. E a Gabi Thomas, dos Estados Unidos, ganhou 3, só que 3 de ouro. Então, ela fez ouro no 200 metros, no 4x100 e no 4x400. Então, ela foi a atleta com mais medalhas e mais medalhas de ouro também no atletismo. E aí, Marcos, quero que você fale quais foram os 3 recordes mundiais quebrados nessa Olimpíada em Paris. No atletismo caíram 3 recordes mundiais nessa edição dos Jogos Olímpicos. O Mondo Duplantis, da Suécia, fez 6,25 no salto com vara. A Sydney McLaughlin, que correu os 400 com barreira em 50,37. E o 4x400 misto dos Estados Unidos, que correu para 3,741. Esse caiu, vamos falar a verdade, né? Esse vai cair sequencialmente, porque é uma prova nova que não acontece sempre, né? Você não tem essa prova em meeting, né? De Diamond League, esse tipo de coisa. Acho que ela basicamente acontece no Mundial e nas Olimpíadas. Então, vai cair. A tendência é cair várias vezes ainda. Mas ficam aí os 3 recordes mundiais que caíram durante os Jogos Olímpicos, além de 13 recordes olímpicos também que foram batidos, 21 recordes de área, 99 recordes nacionais e 311 melhores marcas pessoais, né? O personal best dos corredores, saltadores, arremessadores, vocês entenderam, todo mundo do atletismo aí. E assim, né, Marcos, desses recordes mundiais, a gente esperava Mondo Duplantis e Sydney McLaughlin e Levrone fazendo o recorde mundial, né? Eu acho que eu esperava a Faith Kipyegon se desse tudo certo. Eram essas 3 apostas que eu tinha
tinha mais assim de recorde mundial e daí meio que se confirmaram, né? O pessoal que a gente esperava fez. E no Brasil, né? Os números do Brasil no atletismo, nós tivemos 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze. Prata com o Caio Bonfim, bronze com o Alisson dos Santos. 6 finais, 4 semifinais, 1 recorde sul-americano, 3 recordes nacionais, 4 melhores marcas pessoais e 3 melhores marcas da temporada. Foi bom, mas não sei, acho que dá para ser melhor, porque na Olimpíada tinha que ter pelo menos o melhor da temporada, eu acho, assim, quando você chega na Olimpíada, né? Tipo, tem que ser o seu... Em algumas modalidades, acho que deixou um pouco a desejar, mas pelo menos aí esse pessoal que fez recorde sul-americano, marca pessoal e marca da temporada, daí eu acho que já fica bom, né? Se chegar na Olimpíada não fizer nem o melhor da temporada, deu uma coisa errada, né? E eu acho que o pessoal do Brasil tinha que treinar um revezamento. Pô, desculpa, vocês não têm chance no individual. Vai fazer o revezamento que você vê os países que tem os principais velocistas, os caras não estão nem aí pro revezamento. Ou melhor assim, eles estão aí pro individual. Se sobra tempo, eles treinam o revezamento. E claramente eles não treinam, como a gente pode ver nos Estados Unidos. Então é uma chance, porra, né? Claramente esses caras dos Estados Unidos não treinam revezamento. Porque tá cada um treinando a sua prova. Eles estão um pouco se lixando pro revezamento. Então treinam o revezamento, nós temos uma chance. Porque, vamos ser sinceros, no individual velocista 100 metros, a gente... Não vai dar, não vai nem chegar na final, então podia focar um pouco melhor aí os treinamentos. E daí, só para fechar isso dos dados, só completar que o Brasil agora tem 21 medalhas olímpicas no atletismo. Vocês lembram que quando começou a Olimpíada a gente falou 19, 5 de ouro, 3 de prata e 11 de bronze. Agora são 12 de bronze e 4 de prata, com Caio Bonfim e Alisson dos Santos colaborando nisso. E em clima olímpico ainda, só trazer, né, Marcos, que Botsuana decretou feriado e encheu o estádio para receber o primeiro campeão olímpico do país, que foi o Letseli Tebogo, que foi ouro nos 200 metros. Foi legal a recepção, né, na pista, que deve ser a única do país, um monte de carro, todo mundo andando em cima da pista. Ninguém vai treinar lá também. Dane-se, tipo, qualquer coisa tá valendo para celebrar aí a vitória nos 200 metros, que o Tebogo, quando ele chegou aí de volta no seu país de origem lá em Botsuana, o pessoal fez toda essa festa pra ele. Mereceu, bateu no Alai, os falastrão pra caramba, bateu o Bednarek também. Lembrando, né, que o 200 metros é a prova original aí no Alai, ele era o grande favorito, mas não deu pra ele. 30 mil pessoas aguardando o Letseli Tebogo, mas o que eu gostei mesmo foi que decretaram feriado. Eu acho que pela medalha de ouro, as 3 medalhas de ouro que a gente, né, ganhou nas Olimpíadas, a gente devia ter 3 feriados aqui no Brasil. Podia, né? Um pra cada dia que ganhou, daí emenda tudo depois. Você que está nos ouvindo, a gente já sabe que saiu a lista dos atletas de elite para a Maratona de Berlim, mas a gente não vai falar hoje, a gente vai guardar para o próximo, já que não é relevante, não tem um super field. E também a gente sabe que vai ter uma disputa de 100 metros entre o Mondo Duplantis e o Carson Warholm, mas a gente vai deixar para o próximo redação, porque a gente não sabe como é que vai ser o próximo, e esse aqui está muito bom de notícia. Então a gente vai jogar para lá, já que tem tempo, ainda vai acontecer essas etapas, mas você fique sabendo disso. Até porque também essa disputa do Plantis com o Warholm, se a gente fala na semana que vem, tá mais perto da data, tem menos chance de você esquecer de assistir isso daí. Exato, porque esse evento vai ser bom de assistir, isso aí vai ser legal. A Olimpíada de Paris, Marcos Bozzi, teve um número recorde de propostas de casamento, pedidos de casamento, seja os atletas pedindo ao final ou eles sendo pedidos. Então, você vê, né? A pessoa não consegue muita coisa, vou pedir em casamento, você pedindo em casamento. E aí, Paris eu acho que colaborou para isso, Marcos, porque Paris é aquela cidade, né? Em Los Angeles, você acha que vai ter isso? Tipo Los Angeles? Não, Los Angeles tem mais cara de bagunça, né? Não vou falar a palavra aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Lá não, Paris cidade romântica, je t'aime, mon amour, né? Língua francesa ali, aquele aquele biquinho, tudo leva, né, ao romantismo francês. Uhum. E aí tivemos 9 pedidos de casamento no total aí nos Jogos Olímpicos de Paris. Olha isso. Nossa Senhora. Vocês sabem qual que é a visão do PFC com respeito a fazer pedidos de casamento após a maratona, né? Ou durante ela, né? O PFC é contrário a isso. Nós somos contra. Aliás, onde é que você pediu a Natália em casamento? Você tá falando em cidade? Foi em Lorena? Não, foi em Pindamonhangaba, que era onde a gente morava. Mas foi no balão. Aí sim! Não, mas foi chique, ó. Balão das foi Olimpíadas, balão, né? Tipo a Pirolímpica, exatamente, ó. Mais ou menos isso. É que também assim, né? Tinha aquele negócio, ou aceita ou lá, nós estamos aqui na altura, entendeu? Pensa bem, né? Estamos aqui voando. Tá de paraquedas? Não? Não, só pra saber. E hoje a gente sabe que ela tá com você por amor, né? Porque filme, interesse ela não demonstra nenhum.
Não, tô brincando. É muito boa. Eu achei que era porque eu era um bom corredor, Enio. Não, mas ela demonstra interesse, sim. É um casal muito lindo, muito amoroso lá. Tá aí, Marcos Boas pediu Natália num balão. Aí, balão. É bom, legal isso. Quando a gente tava assistindo lá a cerimônia de abertura, viu um balão com a pira olímpica, né? Você vê, são memórias, né, Enio Augusto? E para encerrar o Redação de hoje, com uma notícia que é maior do que toda a Olimpíada. Circuito Lorenense de Corridas de Rua teve a terceira etapa com recorde de participantes. E Marcos Boas não estava lá. Quantos participantes tiveram, Marcos? Pois é, no último domingo, dia 11, a Corrida da Padroeira reuniu 220 corredores para os 5 quilômetros, além dos 50 inscritos no Kids, mostrando aí que o evento, né, vai cumprindo seu objetivo de incentivar a prática esportiva na maior cidade do Vale do Paraíba, Lorena, essa potência do Vale do Paraíba. Prova que teve aí a vencedora Graziele da Silva Inácio com 21,14 no feminino e o Alex Fernando com 17,13 no masculino, correu aí no dia 11, embora chame Corrida da Padroeira, para quem não sabe, na última quinta-feira, dia 15 de agosto, que foi o dia da padroeira da cidade, inclusive feriado em Lorena, dia Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira da cidade, eles acabaram encaixando essa etapa no final de semana. Podia ter feito no dia 15, que era o dia do feriado, né? Que aí sim seria a Corrida da Padroeira, você não acha, né, Augusto? Podia, era uma boa ideia, mas ó, foi 3 etapas, tem mais 5, porque são 8 no total. Nós esperamos que em breve, né, Marcos Boas participe de algumas das etapas, porque tá do lado de casa, né, Marcos? Inscrições ligeirinho.com, você vai lá e se inscreve, né? Vamos lá, que tem ainda oportunidade dia 25 de agosto, dia 15 de setembro, dia 27 de outubro e dia 17 de novembro. Vamos ver se sai uma aí, né, Marcos? Estamos vendo, eu vou ver e te aviso. Talvez bem nesse dia você não vá estar na cidade, né? Mas tudo bem. Enfim, a próxima etapa do Circuito Lorenense acontece no dia 25 de agosto, é a primeira corrida Madre Mazzarello. E agora vamos embora dessa Redação PFC, nos despedindo nesse sábado lindo, 17 de agosto. Falta uma semana para a Maratona de Floripa e Marcos Boas vai fazer seu longo. Qual que é o conselho de hoje, Marcos? O conselho de hoje é, quando você for para uma Olimpíada, vá no maior número de provas que você puder, né? Que vai que você é um Phelps ou uma Sifan Hassan e ganha um monte de medalha e volta cheio de medalha para casa. Não fique com esse negócio de se poupar, não. Força aí e vai para cima que dá certo. Ou não, né? Mas vai lá, vai, tenta, porque a história não fala dos covardes, né, gente? Então vai lá, tente, se arrisque. Nós ficamos por aqui nesse Redação PFC. Voltamos no próximo. Um grande abraço e tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.